Você já ouviu falar da Amazônia? Mas será que você realmente conhece a Amazônia? Será que o que nos contaram sobre ela é suficiente para compreendermos sua verdadeira magnitude? Ou será que estamos apenas arranhando a superfície de um dos sistemas mais complexos e enigmáticos do planeta Terra? Hoje, vamos atravessar a fronteira entre o conhecido e o invisível. Vamos mergulhar no coração de uma floresta viva, que pulsa, respira, sente e guarda segredos que a maioria das pessoas nunca sequer imaginou. Uma jornada pela vida oculta, pelos mistérios enterrados, pelos mitos vivos e pelas ameaças silenciosas que pairam sobre esse santuário natural. A Amazônia é mais do que um bioma. Ela é um espelho do que fomos, do que somos e do que podemos ser. Neste vídeo, vamos revelar fatos que não estão nos livros escolares, nem nas manchetes de jornal. Vamos encontrar criaturas que desafiam a ciência, civilizações perdidas que mudam o que sabemos sobre a história da humanidade, e fenômenos naturais que parecem mágicos demais para serem reais. Tudo isso está lá, em silêncio, esperando para ser compreendido. Prepare-se para ver, ouvir e sentir a Amazônia como você nunca viu. Uma viagem que vai desafiar suas crenças, ampliar sua mente e, talvez, despertar algo ancestral dentro de você. Quando olhamos de cima, a Amazônia parece um manto verde infinito, quase uniforme. Mas por trás dessa densa muralha vegetal, existe um mundo oculto, um universo paralelo com suas próprias regras, criaturas e ritmos. Uma floresta onde a lógica humana se desfaz e a realidade se entrelaça com o fantástico. Nesse universo silencioso e ao mesmo tempo caótico, há seres vivos que desafiam a ciência e fenômenos que parecem ter saído de outra dimensão. Você sabia, por exemplo, que algumas árvores da Amazônia parecem andar? A Socratia exorrhiza, conhecida como a árvore que caminha, tem raízes que crescem em direção à luz e morrem no lado oposto, movendo a estrutura da árvore alguns centímetros por mês. Imagine isso: árvores que escolhem para onde querem ir. Mas não são só as árvores. Os sons da floresta também escondem segredos. Microfones de alta sensibilidade captaram barulhos que permanecem inexplicáveis. Estalos rítmicos, cantos que não pertencem a nenhuma ave conhecida, chamados que soam humanos, mas não são. Há algo observando. Sempre, entre os galhos e folhas, tribos isoladas seguem suas vidas. Totalmente desconectadas da nossa civilização, elas vivem de caça, coleta, pesca e espiritualidade. Rejeitam contato com o mundo exterior e mantêm uma cosmovisão única, onde cada ser, pedra, folha e rio tem um espírito. São os últimos verdadeiros habitantes livres do planeta. E sua existência levanta questões profundas. O que é realmente liberdade? O que é progresso? A floresta é dividida em camadas, cada uma com seus próprios ecossistemas. Do chão úmido e escuro, onde fungos e insetos dominam, até as copas iluminadas que tocam o céu e onde vivem pássaros, macacos e orquídeas raras. Cada nível tem suas leis, suas lógicas, seus habitantes secretos. Um universo em vertical. E para os humanos que se aventuram nela, a floresta cobra atenção, respeito e humildade. Um fotógrafo perdido sobreviveu 8 dias sozinho, alimentando-se de larvas e água de cipó. À noite, ele ouvia vozes entre os galhos, como se a mata tivesse consciência da sua presença. Talvez tenha mesmo. Quando falamos em Amazônia, quase sempre pensamos nas árvores, na floresta densa, nos animais de superfície. Mas existe uma Amazônia que a maioria jamais viu: a Amazônia submersa. Um mundo aquático que corre como veias vivas sob o grande corpo verde da floresta. O rio Amazonas é mais do que um curso d'água. Ele é uma entidade pulsante, uma força que molda o território, alimenta milhões de vidas e carrega histórias que datam de antes dos continentes se separarem. Com mais de 6.400 quilômetros de extensão, ele não é apenas o maior rio do mundo em volume de água. Ele é, em essência, uma artéria vital do planeta Terra.
Debaixo de sua superfície turva, há criaturas que parecem ter saído de contos de fantasia. O boto cor-de-rosa, por exemplo, não é apenas um animal fascinante. Ele é protagonista de lendas que dizem que pode se transformar em homem durante as noites de lua cheia, seduzindo mulheres e retornando às águas ao amanhecer. Fantasia? Talvez. Mas quem ouve esses relatos ditos com fé por ribeirinhos não se atreve a duvidar. E que tal o peixe elétrico? Com descargas capazes de atordoar presas e até humanos, ele navega por esse mundo silencioso com sensores sensíveis à mínima vibração. Há também o candiru, um pequeno peixe quase invisível que provoca medo até em pescadores experientes. E o que dizer dos rios voadores? Sim, isso existe. Árvores da Amazônia liberam bilhões de litros de água por dia em forma de vapor. Esse vapor sobe, se junta a correntes atmosféricas e forma verdadeiros rios invisíveis no céu, que carregam umidade e regulam o clima de todo o continente sul-americano. Sem a floresta, até mesmo o sul do Brasil poderia se transformar em deserto. Nas profundezas do rio e nos braços esquecidos das várzeas, cientistas ainda encontram espécies desconhecidas da ciência. Criaturas que ninguém nunca documentou. Micro-organismos com propriedades medicinais inexploradas. E mesmo vestígios de culturas antigas, urnas cerâmicas, artefatos, pontas de flechas, soterrados sob camadas de lama e folhas. A Amazônia aquática é um mundo à parte. Misterioso, vital, mágico. E está cada vez mais ameaçado. O mercúrio do garimpo, a devastação das margens, a construção de hidrelétricas silenciam aos poucos esse universo submerso. Um silêncio que pode custar caro a todos nós. Nem tudo na floresta é invisível. Algumas presenças são intensamente humanas, e ainda assim, muitas vezes ignoradas. Os verdadeiros guardiões da Amazônia não usam farda nem crachá. Eles vestem urucum, manejam arcos e flechas, entoam cânticos ancestrais, e carregam em si o conhecimento acumulado de milhares de anos. São povos originários, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, que aprenderam não apenas a sobreviver na floresta, mas a viver em comunhão com ela. Para muitos deles, o rio é um parente. A onça é um espírito. A chuva é um sinal. O tempo não é contado em horas, mas em ciclos de plantas, peixes e estrelas. A sabedoria dos pajés, por exemplo, guarda uma medicina que ainda é desconhecida pela ciência moderna. Plantas que curam doenças crônicas, raízes que provocam visões, cipós que revelam dimensões invisíveis. Em muitas aldeias, o uso da ayahuasca é ritualizado como um portal de autoconhecimento e conexão espiritual. Não se trata apenas de plantas, mas de pontes para um entendimento mais profundo da natureza e de nós mesmos. Mas esses guardiões estão sob ataque. Invasões, grilagem, exploração ilegal de madeira, mineração e ameaças constantes colocam em risco não apenas suas terras, mas também sua cultura, seu idioma, sua existência. O paradoxo é doloroso. Os povos que mais protegem a floresta são os que mais sofrem com sua destruição. E, no entanto, seguem resistindo. Reunidos em assembleias, falando por seus direitos, preservando suas línguas, dançando suas histórias, transmitindo saberes milenares às novas gerações. O que podemos aprender com eles? Que talvez a verdadeira evolução não esteja em conquistar a natureza, mas em respeitá-la. Que viver bem não é acumular, mas pertencer. Que floresta viva é floresta habitada, por vozes humanas que carregam em si o próprio som da terra. Durante muito tempo, acreditou-se que a Amazônia era intocada. Um reino selvagem onde a natureza reinava absoluta e os humanos mal haviam arranhado sua superfície. Mas essa narrativa está ruindo. Lentamente, a floresta está revelando um segredo antigo, enterrado sob suas raízes e camadas de folhas. Ela já foi lar de civilizações avançadas. E essas civilizações mudam tudo o que pensamos saber sobre o passado da América do Sul. Pesquisas recentes usando tecnologia LIDAR, um tipo de radar que atravessa a cobertura vegetal, mostraram estruturas imensas, simétricas, complexas. Geoglifos, cidades perdidas, estradas retas com dezenas de quilômetros, canais, diques e valas em padrões matemáticos. Algumas dessas estruturas são maiores que campos de futebol. Outras,
tão precisas que sugerem engenharia sofisticada. Quem as construiu? Por que desapareceram? E como sobreviveram em um ambiente considerado por muitos como inóspito para grandes aglomerações humanas? A resposta pode estar no conceito de terra preta, ou terra preta de índio. Um solo escuro, fértil, artificial, criado por povos ancestrais através de compostagem controlada, carvão vegetal, restos orgânicos e cerâmica. Essa tecnologia agrícola transformou áreas da floresta em zonas altamente produtivas, sustentando populações que, segundo algumas estimativas, chegaram a milhões de pessoas antes da chegada dos europeus. Esses povos não eram nômades perdidos entre as árvores. Eram arquitetos de florestas-jardins, engenheiros ecológicos que moldavam a biodiversidade para criar equilíbrio e abundância. Plantavam não em fileiras, mas em mosaicos de espécies. Criavam peixes em tanques naturais. Controlavam a água com precisão. E viviam em harmonia com o ambiente, um modelo que ainda hoje parece avançado demais para muitos dos nossos sistemas urbanos modernos. Por que então desapareceram? As hipóteses variam. Alguns estudiosos apontam para epidemias trazidas pelos colonizadores europeus, doenças como varíola e gripe que dizimaram populações inteiras antes mesmo de qualquer contato direto. Outros falam em colapsos ecológicos, guerras tribais, mudanças climáticas. Mas o que resta são vestígios. Cerâmicas enterradas com desenhos geométricos hipnotizantes. Muros cobertos de vegetação, parecendo colinas. Árvores frutíferas crescendo em padrões estranhos, como se alguém as tivesse plantado ali, centenas de anos atrás, com uma intenção. Essas descobertas reescrevem a história. Mostram que a floresta não era apenas um palco, mas parte integrante de culturas sofisticadas que sabiam ouvir e responder à natureza. Não eram dominadores, eram co-criadores com o ambiente. E isso levanta uma pergunta desconfortável: o que mais já destruímos antes de entender seu valor? Se olharmos com atenção, a Amazônia não é uma floresta virgem. Ela é, em muitos pontos, uma floresta cultivada. Um organismo moldado por mãos humanas com sabedoria ancestral. E essas mãos ainda sussurram através das ruínas, dos fragmentos, dos desenhos escondidos sob as árvores. O passado está vivo, apenas encoberto pelo verde. E está pronto para ser redescoberto por aqueles que ousarem ver além. A floresta respira. Não apenas no sentido figurado, mas literalmente. A Amazônia inala e exala vida. A cada segundo, bilhões de árvores absorvem dióxido de carbono, liberam oxigênio, regulam chuvas, resfriam o ar, filtram a água. É como se a Terra tivesse um pulmão. E esse pulmão agora está ofegando. O desmatamento é o sintoma visível de uma doença muito mais profunda. Máquinas arrancam raízes centenárias. As copas desabam. A fumaça cobre o céu. Mas o verdadeiro colapso começa no invisível, no desequilíbrio do ciclo das águas, na perda de nutrientes do solo, no desaparecimento de espécies antes mesmo de serem catalogadas. A cada minuto, uma área de floresta do tamanho de 3 campos de futebol desaparece. Isso não é um exagero. São números frios, que escondem um calor insuportável, o das queimadas, do solo nu, da ganância. Parte significativa desse desmatamento é ilegal. E muitas vezes financiado por interesses distantes, que jamais pisaram na floresta, mas colhem os lucros de sua destruição. O garimpo ilegal, por exemplo, cava feridas abertas na pele da Amazônia. Os rios são tingidos de lama. O mercúrio, usado para separar o ouro, contamina os peixes, os animais, os humanos. Povos inteiros têm sido envenenados lentamente, sem que os responsáveis sejam punidos. Há uma ironia cruel nisso tudo. Enquanto destruímos a Amazônia buscando recursos, estamos perdendo os maiores tesouros que ela oferece: a biodiversidade, o equilíbrio climático, os conhecimentos ancestrais, os medicamentos naturais ainda não descobertos. Você sabia que a Amazônia já começou a emitir mais carbono do que consegue absorver? É como se o pulmão tivesse se virado contra o corpo. Um alerta vermelho para todo o planeta. O que acontece na floresta não fica na floresta. Ela influencia o clima do Brasil, da América do Sul, do mundo.
Chove menos em São Paulo por causa do desmatamento no Pará. A produção agrícola do sul depende dos rios voadores da floresta. A temperatura em grandes cidades aumenta à medida que perdemos as matas. Está tudo conectado. Sempre esteve. Mas talvez o mais alarmante de tudo seja o que estamos perdendo dentro de nós. Cada árvore que cai, cada animal que desaparece, cada rio que seca, tudo isso também nos arranca um pedaço. Um pedaço da nossa identidade, da nossa memória ancestral, do nosso futuro coletivo. Porque a Amazônia não é apenas uma questão ambiental. É uma questão existencial. Como humanidade, temos uma escolha. Podemos continuar enxergando a floresta como um obstáculo ou como um templo. Como um recurso ou como um mestre. Como um espaço vazio a ser ocupado, ou como um organismo sagrado a ser respeitado. O pulso da floresta está fraco, mas ainda bate. E talvez, se ouvirmos com atenção, possamos sincronizar nosso próprio coração ao dela. Ainda há tempo. Mas o tempo está se esgotando. E se a Amazônia não fosse apenas um cenário do nosso tempo, mas o centro de uma nova era? E se o futuro da humanidade estiver enraizado justamente naquilo que a maioria do mundo ainda insiste em ignorar? A floresta é, ao mesmo tempo, uma relíquia e uma profecia. Ela nos mostra o que fomos. E pode nos mostrar o que ainda podemos ser. Em um mundo saturado por concreto, velocidade e consumo, a Amazônia nos ensina o silêncio, o ciclo, a regeneração. Ela vive sem pressa. Renova sem destruir. Sustenta sem esgotar. Ela respira. E nos convida a respirar com ela. Talvez, num futuro próximo, as grandes soluções não venham de torres de vidro ou laboratórios futuristas, mas de raízes, de sementes, de folhas que dançam com o vento e de saberes que ainda vivem nas palavras de um pajé, nas mãos de uma parteira ribeirinha, no olhar atento de uma criança que aprendeu a ler o céu. A Amazônia não precisa de salvação. Ela sabe se curar. O que ela precisa é de escuta. E o que nós precisamos é de humildade para aprender. Existem hoje iniciativas que replantam, reconectam, respeitam. Povos indígenas criando escolas que ensinam com sabedoria oral. Jovens cientistas catalogando espécies antes que desapareçam. Agricultores aprendendo a produzir sem desmatar. Tecnologias inspiradas na floresta. Economias baseadas em bioativos, extrativismo responsável, turismo consciente. Essa não é uma utopia distante. Está acontecendo. Agora. Em silêncio, como tudo que é profundo. A pergunta que fica é: de que lado da história queremos estar? Queremos ser lembrados como a geração que destruiu a última grande floresta tropical do planeta? Ou como aqueles que, no último instante, ouviram o chamado da terra e decidiram mudar? A Amazônia pulsa. A Amazônia sonha. E se escutarmos com atenção, ela sussurra: ainda há tempo. Ainda há caminho. Ainda há vida. Mas o tempo é agora. Você que está assistindo este vídeo, talvez esteja sentado no sofá, no ônibus, no intervalo do trabalho. Mas nesse exato momento, você está conectado à floresta. Respira o ar que ela purifica. Bebe da água que ela filtra. Alimenta-se da terra que ela protege. Você é parte disso. Sempre foi. Não importa onde esteja. E talvez, só talvez, essa consciência seja o primeiro passo para o futuro que respira. Compartilhe este vídeo. Espalhe essa semente. Ajude o mundo a ver a Amazônia como ela realmente é.